Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo. Meu nome é Gabriela e eu vou apresentar a aula sobre o papel do sistema imune na esquizofrenia, onde nós vamos ver qual o impacto das infecções virais pré-natais na etiopatogenia da doença. A partir disso, nós vamos ver os conceitos básicos da doença, as suas manifestações clínicas e citar as hipóteses etiológicas, mas nós vamos entrar no foco da nossa aula, que é a hipótese da ativação imune materna, e ver como que essa exposição materna viral ela influencia na doença. Bom, a esquizofrenia ela é um transtorno psicótico e é uma síndrome complexa com uma combinação de vários sintomas. O termo ele é derivado do grego esquizo, que significa divisão, e do frem de mente, e foi utilizado pela primeira vez em 1908. O diagnóstico da doença ele é feito exclusivamente de forma clínica, a partir de um histórico psiquiátrico completo e também excluindo a possibilidade de outras psicoses. Ela afeta aproximadamente 1% da população mundial e tem uma incidência maior em homens do que em mulheres, em uma proporção de até 1,4. E devido a essa heterogeneidade, a sua etiologia e os mecanismos fisiopatológicos ainda não são completamente elucidados. E devido a esses fatores heterogêneos que são pouco compreendidos ainda, houve um aumento de estudos sobre a doença na última década, principalmente sobre o seu mecanismo fisiopatológico. Bom, ainda sobre a sua epidemiologia, essa revisão sistemática sobre a incidência, a prevalência e a mortalidade da esquizofrenia, ela relatou que indivíduos com a doença têm uma vida mais curta do que o resto da população, e o suicídio é o principal contribuinte para esse fator. Além disso, a gente sabe que os pacientes com esquizofrenia geralmente têm dificuldades em manter relações sociais, relações amorosas, sustentar emprego e viver de forma independente. Por isso, é fundamental a elucidação desse mecanismo fisiopatológico, para que seja possível melhorar as intervenções farmacológicas e psicológicas e, assim, reduzir as deficiências cognitivas na doença, aumentando a qualidade de vida dos indivíduos e reduzindo as taxas de suicídio. Sobre as manifestações clínicas da doença, ela apresenta sintomas característicos, só que não são exclusivos da doença. E eles podem ser divididos em sintomas positivos, sintomas negativos e sintomas cognitivos. Os sintomas positivos, eles se referem aos pensamentos, percepções e comportamentos que estão presentes nos pacientes com esquizofrenia, mas não em outras pessoas. E esses sintomas, eles podem ir e vir, que são alucinações, os delírios, o discurso desorganizado, o pensamento desordenado. Já os sintomas negativos, eles são a ausência de percepção, de pensamento ou de comportamento. E esses sintomas, eles costumam ser estáveis durante grande parte da vida da pessoa. Por exemplo, a anedonia, o isolamento social, a redução do afeto, que é essa expressão reduzida de emoções, reduzir o sentimento de prazer na vida cotidiana, dentre outros. E, por fim, os sintomas cognitivos, que se referem aos processos mentais que nos permitem realizar funções do dia a dia. Esses prejuízos cognitivos, eles são considerados uma característica central da doença, como o baixo funcionamento intelectual, a dificuldade de concentração, e que é o fator que contribui para o que eu citei anteriormente, essa dificuldade de se manter no trabalho, essa dificuldade em manter relações sociais e em ter uma vida independente. Agora aqui um exemplo curioso de como essas manifestações clínicas elas afetam a percepção do paciente. Louis Wayne ele foi um artista que sofria de esquizofrenia e ele gostava de pintar gatos. E foi a partir dessa arte com os gatos que identificaram essa progressão da sua doença. No primeiro gato, a gente consegue ver ele no início da doença, a diferença para como ele pintava durante o desenvolvimento e o quanto mudou no estágio final da psicose. Tem um destaque para essa mudança no olhar do gato, as cores que foram utilizadas e a distorção do corpo, o que caracteriza essa distorção de imagem da doença. Sobre a etiologia da doença, existem 3 hipóteses principais sobre o desenvolvimento da esquizofrenia, que é o desequilíbrio de neurotransmissores, alterações neuroanatômicas
e alterações no neurodesenvolvimento. A primeira hipótese etiológica, ela é caracterizada pelo desequilíbrio dos neurotransmissores dopamina, serotonina, glutamato e GABA. Isso resulta nas manifestações psiquiátricas da doença. Essa hipótese da dopamina, ela atribui os sintomas positivos da doença à ativação excessiva dos receptores D2 pela via mesolímbica. E já os níveis de dopamina da via mesocortical, eles desencadeiam os sintomas negativos da doença. Também tem evidências que mostram que a exacerbação dos sintomas positivos e negativos tem relação com a atividade glutamatérgica, serotoninérgica e GABAérgica. Já essa segunda hipótese, ela se concentra nas alterações neuroanatômicas que são vistas nos exames de imagem. Há uma redução no volume da substância cinzenta na esquizofrenia, que é presente no lobo temporal, nos lobos parietais, frontais e no hipocampo, que contribuem para uma série de deficiências cognitivas que são associadas à doença. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem seções coronais do cérebro de um paciente com esquizofrenia em estágio mais avançado, um com estágio intermediário e de um paciente controle. Já no gráfico, é mostrado o volume do cérebro por idade e mostra como o volume diminui de uma forma mais agravante nos pacientes quando são comparados a um controle saudável. E a terceira hipótese, que é o foco da nossa aula, que é a hipótese do neurodesenvolvimento. Ela direciona toda a atenção para os fatores de risco que são estabelecidos para a esquizofrenia, que afetam o neurodesenvolvimento precoce durante a gravidez, que incluem estresse materno, infecções maternas, que é onde nós vamos entrar na aula, as deficiências nutricionais ou até o uso de drogas na gravidez. Ela coloca que a esquizofrenia ela é resultado de uma interrupção patológica no desenvolvimento normal do cérebro e que começa muitos anos antes do início dos primeiros sintomas da esquizofrenia, que é quando acontece a infecção pré-natal. Essa infecção ela vai interromper alguns processos do neurodesenvolvimento, como proliferação celular, migração celular ou até a mielinização. Bom, como eu disse, essa hipótese do neurodesenvolvimento ela é caracterizada por alguns fatores de risco. E esse esquema aqui, ele apresenta como esses fatores, que são genéticos e ambientais, podem impactar no neurodesenvolvimento e levar ao desenvolvimento da doença. Bom, a esquizofrenia, ela geralmente se apresenta quando o primeiro episódio de psicose ocorre, que é no final da adolescência ou no início da idade adulta. E é proposto que distúrbios de causa genética e de causas ambientais durante o desenvolvimento inicial alteram essa maturação cerebral pós-natal. Esses fatores, eles podem prejudicar alguns dos processos que são de extrema importância no neurodesenvolvimento, como proliferação de células progenitoras, migração neuronal, crescimento dendrítico. Eles também podem afetar a maturação cerebral pós-natal, como a maturação de neurônios e projeções dopaminérgicas. Por isso, é importante compreender esses mecanismos que sustentam a progressão da doença para entender a manifestação completa da esquizofrenia na fase adulta e facilitar o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Esse esquema ele mostra a possível interação entre os mecanismos que são relacionados à infecção e ao desenvolvimento da esquizofrenia. Aqui a gente pode ver, vai acontecer uma infecção pré-natal, que pode levar à ruptura da placenta, vai causar alterações do neurodesenvolvimento e levar à psicose. Outro mecanismo é, a partir dessa infecção pré-natal, ocorrer uma infecção direta no cérebro e que, com também alterações genéticas, levem à alteração no neurodesenvolvimento e, novamente, a um quadro de psicose. Outro mecanismo é, a partir dessa infecção pré-natal, levar uma resposta inflamatória, onde vai ocorrer uma ativação microglial e aumento de citocinas, causando uma alteração no neurodesenvolvimento e, novamente, causando um quadro de psicose. E todos esses fatores podem estar ligados com fatores genéticos. Também são relatadas várias associações epidemiológicas com algumas exposições infecciosas, como com o vírus da influenza, que é o que a gente vai entrar um pouco aqui, com o Toxoplasma gondii ou com o vírus da herpes simples.
E isso leva ao aumento da expressão de citocinas, como a IL-6, ao fator de necrose tumoral e a níveis de PCR, e aumento dos níveis de PCR durante a gravidez, o que está associado ao aumento do risco de esquizofrenia na prole. Contudo, essa possibilidade de adquirir a doença frente à exposição a essa infecção, elas foram relatadas também em filhos de pais com esquizofrenia, o que aponta uma possível interação da ativação imunitária com componentes genéticos. E a exposição pré-natal à infecção, ela pode contribuir também para tanto anomalias estruturais e morfológicas, como também anomalias a nível celular e molecular. Então, de certa forma, as três possíveis etiologias acabam se relacionando. Aqui a gente tem como exemplo uma meta-análise que mostrou isso que eu acabei de citar, sobre esse aumento de citocinas, onde foram encontrados o aumento de níveis de citocinas em esquizofrenia, como, por exemplo, da IL-1-beta e do TNF-alfa. Mas então, da onde que surgiu essa suspeita de que havia uma relação de uma infecção viral com um transtorno psiquiátrico? Bom, a associação entre a infecção por influenza e a psicose e a esquizofrenia, ela vem sendo relatada desde o século XVIII, depois da pandemia da gripe espanhola, onde eles conseguiram ter essa relação, eles perceberam essa relação entre uma infecção viral pré-natal e o desenvolvimento da doença na prole. A partir daí vem sendo desenvolvido inúmeros estudos na área a fim de investigar melhor essa possível causa etiológica. E levando em consideração que a primeira suspeita da relação da doença com o neurodesenvolvimento veio após uma pandemia, foi publicado no início desse mês uma revisão sobre a exposição pré-natal a infecções virais e essa relação com uma desordem psiquiátrica e recomendações à pandemia do Covid-19, porque além da carga do estresse psicossocial que a gente que está vivendo essa pandemia já vive, há evidências crescentes das manifestações neurológicas do vírus e além de um risco aumentado da transmissão vertical, a exposição da gestante a marcadores inflamatórios e o que pode significar um potencial risco do desenvolvimento da doença posteriormente. Bom, agora voltando na ativação imune materna, esse esquema ele descreve o modelo atual de como essa ativação leva a transtornos psiquiátricos na prole. A infecção ela vai levar à liberação de citocinas pró-inflamatórias e à ativação de células TH17 na corrente sanguínea da mãe. E a combinação de antecedentes genéticos ou de estímulos durante a infância e adolescência, como o estresse ou o abuso de drogas, vão ser combinados com as consequências da infecção materna e vai aumentar, então, essa probabilidade dos filhos desenvolverem o transtorno psiquiátrico, no caso de esquizofrenia, quando adultos. Agora que nós já introduzimos e fundamentamos o assunto, nós vamos ver de uma forma rápida como que essa hipótese pode ser aplicada na prática. Esse foi um estudo que foi realizado no nosso laboratório pela Vivian Silveira, que agora é doutoranda sob orientação do professor Antônio. Nele foi avaliado quais seriam os efeitos da ativação imune pré-natal em camundongos sobre alterações comportamentais e neuroanatômicas que são relevantes para a esquizofrenia. Para isso foi utilizado a seguinte metodologia. Fêmeas grávidas foram tratadas ou com poli-C, que é uma substância que mimetiza o vírus da influenza, ou com salina, nos dias gestacionais 9 ou 17. Esses dias, eles foram definidos na literatura por ser a fase correspondente ao neurodesenvolvimento fetal. Então, dessa forma, tiveram 4 grupos. Salina no dia 9 e no dia 17, que vão estar definidos nos gráficos como NPE9 e NPE17, que vai ser mostrado a seguir, e o grupo poli-C no dia gestacional 9 e 17, que no gráfico vai estar como P9 e PE17. Bom, e depois desse tratamento das fêmeas e do nascimento da prole, foram feitas avaliações comportamentais e avaliação neuroanatômica. Para avaliação comportamental, foi utilizado o teste de campo aberto, que vocês vão ver como ele funciona melhor na nossa aula prática. Ele foi utilizado para avaliação locomotora basal, para avaliar o tempo no centro da arena e para avaliação da hiperlocomoção induzida por cocaína e cetamina,
que são testes utilizados para avaliar possíveis alterações preditivas dos sintomas positivos da doença. Foi realizado também o teste de preferência à sacarose, que fornece uma indicação de anedonia, e para avaliação neuroanatômica, foi realizada a avaliação dos ventrículos laterais a partir da ressonância magnética, que foi feito, como eu citei anteriormente, uma vez que pacientes com esquizofrenia, eles podem apresentar uma diminuição dessa região ao longo da doença. Bom, sobre os resultados dos estudos. O gráfico 2A e 2B, ele mostra a atividade locomotora basal nos 4 grupos, onde é possível observar uma tendência ao aumento dos níveis dessa atividade locomotora nas proles exposta ao poli C em relação aos grupos controles, aqui e aqui. E já nos gráficos 3A e 3B, onde eles avaliaram a atividade locomotora basal no centro da arena, houve uma redução do centro nos grupos que receberam o poli C no dia 9 e no dia 17 em relação aos grupos controle, o que sugere um comportamento do tipo ansioso na prole adulta. Então, isso mostra que a ativação imune pré-natal, ela modula a atividade locomotora basal dos animais em sua fase adulta e induz o comportamento ansioso nesses animais, que, como eu expliquei, é uma alteração preditiva dos sintomas positivos da esquizofrenia. A seguir, foi avaliado o comportamento da hipersensibilidade induzida pela administração de cocaína e cetamina. A administração da cetamina e da cocaína, ela induziu um acentuado aumento na locomoção dos grupos que receberam poli C no dia 9 e do dia 17 em relação ao grupo controle, como pode ser observado aqui na figura 4A e 4B e na figura 5A e 5B. Então, eles concluíram que a administração desses compostos, das substâncias, induz ao aumento da locomoção. Quanto ao teste de preferência à sacarose, é mostrado aqui na figura 6A e 6B que não houve uma diferença quanto ao consumo total do líquido entre os grupos em ambos os dias. Já aqui na figura 6D, é mostrado que a exposição pré-natal ao poli C, ela reduziu de uma forma significativa a preferência ao consumo à sacarose no grupo tratado no dia gestacional 17 em relação ao grupo controle. E, dessa forma, eles concluíram que a ativação imune materna no dia gestacional 17, ela leva ao comportamento de anedonia na prole adulta. Por fim, os resultados da avaliação nas alterações no volume e densidade do ventrículo lateral no cérebro da prole não foram encontradas diferenças significativas em nenhum dos grupos. Bom, pessoal, nós vimos então a forte indicação desse papel do sistema imune na esquizofrenia, que contribui não só na elucidação da etiologia, como para os sintomas e as características que essa doença apresenta também. E é por isso que uma melhor compreensão desse mecanismo e dessa relação entre os dois sistemas, ela pode levar a novos tratamentos e contribuir para a melhora das comorbidades associadas à doença e a qualidade de vida desses pacientes. Obrigada.